Fala pessoal, vamos falar mais um pouquinho então de processo penal. Hoje eu vou falar um assunto aqui que vai mostrar um pouco de como o nosso direito tem encaminhado ultimamente. O direito ele não trabalha sozinho, o direito penal não fica isolado no ordenamento, direito civil também, processo civil. As disciplinas hoje, elas estão com aquilo que a doutrina e a jurisprudência chama de interdisciplinariedade. O que seria isso? Eu vou trazer um julgado para vocês hoje aqui sobre isso. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a fixação de astraentes no processo penal. Tá aí meu Instagram, quem quiser me seguir, aqui no canal do YouTube, pode me seguir. Olha, esse julgado aqui, ele fixa a seguinte ementa, que é possível a fixação de astraentes em desfavor de terceiros, não participantes do processo pela demora ou não cumprimento de ordem emanada do juízo criminal. É o RESP 1.568.445 do Paraná, cujo ministro relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz e julgado em junho de 2020 no informativo 677. Olha, o caso concreto foi o seguinte: teve um crime cometido no Estatuto do ECA, de pornografia infantil, e o magistrado determinou o Facebook para que ele cumprisse a determinação de retirada desse vídeo, da identificação da pessoa, e fixou multa de R$10 mil por dia por descumprimento se o Facebook não retirasse essa matéria. E aí o Facebook cumpriu a determinação judicial, porém com 10 dias de atraso. Mas aí vem a pergunta: o Código de Processo Penal trata sobre multa cominatória, que seria as astraentes? Bom, ele não traz expressamente essa determinação de multa cominatória. Porém, o artigo 3º do Código de Processo Penal coloca que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva, aplicação na lógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Olha, é aquela velha discussão que tem debatido ultimamente sobre a crise do direito, que o direito, a lei por si só, não sustenta todas as demandas. O nosso Código de Processo Penal é de 1941, por isso mesmo ele não acompanha a evolução do direito, né? Já tem uma proposta de reforma do Código de Processo Penal, ele está realmente defasado, e por isso que ele tem que utilizar-se de elementos de outros códigos, como o próprio Código de Processo Civil, e foi então essa interpretação sistemática que foi aplicada nesse julgado aqui, através da interpretação desse artigo 3º. O que ele colocou? Que sim, que é possível a fixação de multa em desfavor de terceiros. Mas existe alguns pontos polêmicos aqui. Como, por exemplo, aplicar multa em desfavor de terceiros, não haveria um prejuízo do nemo teneto e assim por diante, né, que é o direito de não autoincriminação e assim por diante. Só para lembrar que a multa, essa multa combinatória, ela está lá no CPC, nos artigos 536 e 537. Mas vamos lá então discutir alguns pontos aqui. Poder de cautela. O poder de cautela, ele, apesar de gerar polêmica, poderá ser utilizado no Código de Processo Penal. Seria a teoria dos poderes implícitos. Então você pode utilizar o poder que é inerente ao Estado, da coercibilidade, da efetivação da cautela para preservar o processo, para a realização dos instrumentos processuais. Porém, deve ser observado a proporcionalidade e a razoabilidade. E aí vem aquela pergunta que eu já antecipei para vocês anteriormente. Mas o Facebook não era parte, e nem réu. Não era investigado e nem réu. Não teria irregularidade contra um terceiro participar dessa parte de intimação para poder prestar um serviço e ainda assim aplicar a multa? Não ocorreria, então, a aplicação do nemo teneto? Olha,
Com relação à aplicação de multa por não participação processual, o Código de Processo Penal, eu trouxe 2 exemplos para vocês aqui. Ele pode aplicar multas a terceiros que interessam ao processo pela não efetivação e participação deles, como por exemplo o artigo 219, que se refere à multa quando a testemunha não faz parte do interrogatório. A multa é direcionada à testemunha, que não é um terceiro ou que não é uma parte, não é réu interessado diretamente, mas um terceiro que faz parte do processo, bem como 436, parágrafo 2º, que se refere à multa quando existe uma recusa injustificada do jurado em participar do tribunal, do júri. Além do mais, o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, lá no seu artigo 10, diz que os provedores devem repassar as informações solicitadas pelos juízes. E lá no artigo 12, ele coloca uma multa de até 10% do faturamento da empresa pelo não exercido quando é solicitado a compartilhar essas informações e ele não repassa essas informações. Então também é possível aplicar essa multa. Essa multa é questionada muitas vezes por relação a se ela ser elevada, porque ela pode ser caracterizada até 100 salários mínimos, né? Então, mesmo assim, guardada a proporcionalidade e a razoabilidade, o juiz pode aplicar essa multa. Cuidado, porque a multa cominatória ela é diferente da multa por litigância de má-fé. E essa multa por litigância de má-fé é exclusiva do Código de Processo Civil. A multa por litigância de má-fé não tem previsão no CPP e não pode ser aplicada até o momento. Portanto, é possível sim a fixação de multa cominatória às acidentes em desfavor de terceiros não participantes do processo pela demora ou pelo não cumprimento de ordem emanada do juiz criminal. Então que vocês aí aproveitem esse julgado, tomem ciência para que vocês anotem essas informações, porque certamente isso pode cair em prova para vocês aí. Um grande abraço e até a próxima dica.